Eu não entendi nada. Por que aquela mulher lá em cima tá gritando viado se eles estão mexendo com você? Vai tomar no cu! Olha o Tigre também tá apaixonado de viado ele, né? Faz Superman e Júlio, vocês vão dançar a música que eu fiz aqui. Vocês só ouvem que não pegaram. A música chama-se 33. Vamos dançar.